Deus. Queridos irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia, Evangelho escrito por Marcos, capítulo de número 8. Enquanto você estará procurando, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de poder estar aqui nesta noite, contribuindo com uma palavra da parte de Deus para a sua vida. Que Deus abençoe sua casa, sua família, e que o Senhor lhe conceda muita e muita paz. Você recebe isto? Eu tive a honra de ver, o pastor Jacques Balbino, meu pai, a pastora Cláudia Danilo, são pessoas que fazem parte da minha vida. Assim, quando eu cheguei em São Paulo, em 2016, o pastor Jacques, com essa unção que ele tem de dar oportunidade, Foi num culto de oração à tarde que nós nos conhecemos e ele me deu um abraço e desejou me ajudar. E esse ajudar não foi dando dinheiro, esse ajudar não foi dando agenda, esse ajudar não foi dando porta, esse ajudar foi dando instruções. E eu tenho aprendido com Deus que quando Deus quer mudar a área da nossa vida, Ele não nos dá coisas, Ele nos apresenta pessoas. Então, estar aqui, ver o andamento desta obra, como está, por mais que eu estou um pouco distante, sou muito grato a Deus e feliz em Deus e com Deus por perceber e ver que a mão de Deus tem sido sobre a vida tanto dele quanto da minha mãe, pastora Cláudia, Danilo, e tem se estendido sobre a vida de toda a igreja. Vocês estão bem assistidos e eu quero deixar um abraço para ele aqui, um beijo no coração, toda a família, onde ele quer que ele esteja, e agradecer aos pastores que auxiliam, que é o pastor Nilo, ou não, me ajuda, perdão que eu sou carioca, qual é o nome do senhor? Enildo. Deus abençoe o senhor, sua família, todos os pastores que auxiliam essa linda obra. Osiel, meu amigo, Deus abençoe o senhor. Está ali os irmãos, que é o Otoniel e o pastor Robson, pessoas do bem. Pastor Robson, obrigado, viu? O senhor me fez chorar no carro, mas valeu a pena, tá? Deus abençoe a todos. Evangelho escrito por Marcos. Eu sei que vocês vieram de uma semana aí pegada, de dar glória a Deus, aleluia, de ouvir palavra, adorar a Deus. Mas vocês têm paciência aí para uns 30 minutos aí para uma palavra da parte de Deus? Conversão, tem ou não tem? Versículo 22, se você puder, após encontrar, diga: eu amo a Bíblia. E ele chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um homem cego, e pediram-lhe para tocá-lo. E ele, tomando o homem cego pela mão, o levou para fora da aldeia. E ele, cuspindo nos seus olhos, impondo-lhe as mãos sobre ele, perguntou se ele enxergava alguma coisa. E se você puder, diga amém. Antes de você se assentar, se você se sentir à vontade, olhe para essa pessoa linda que está do seu lado e diga para ele: essa mensagem tem tudo a ver com a história da sua vida. Deus abençoe. Podeis assentar, por gentileza. Marcos, o escritor, dá uma expressão que eu acho que é um dos pontos de suma importância, especificamente nessa jornada que Jesus está percorrendo com seus discípulos. Jornada estas que temos por base como dinâmicas e hábitos, extraída do ministério de Jesus. E não somente com o prazer e a dedicação que os discípulos tinham de segui-lo, mas nessa submissão e entender que eles não precisavam questionar, perguntar, interrogar para saber qual caminho Jesus haveria de percorrer.
Porque para os discípulos, caminhar com Jesus era a melhor e a maior oportunidade que eles tinham e tiveram para as suas vidas. Especificamente, nesse capítulo temos uma expressão que é saudável, ela é perfeita, ela é plena, ela cai como uma roupagem na vida dos discípulos, para quem ler, especificamente por quem está regendo, quem é o condutor, quem está na direção, quem sabe para onde está indo. Marcos cita e diz que eles chegaram em Betsaida. É algo vivo, simples, mas de tamanha profundidade para a perspectiva da vida cristã, porque Marcos dá essa primeira informação esta que não desvincula dos fatos ocorridos dentro desta aldeia, fora da aldeia, mas ele faz questão em destacar que eles chegaram no destino exclusivo por escolha de Jesus. Eles chegaram porque quem está conduzindo sabe para onde está indo. Eles só chegaram porque quem tem as rédeas do controle dessa turma que está seguindo a Jesus é o próprio Jesus. Eles chegaram. Marcos não cita se houve salteadores no caminho, perigos no caminho, dificuldades no caminho. Marcos cita de uma forma expressiva que eles chegaram em Betsaida. Não foram os discípulos que escolheram, é uma escolha de Jesus, mas por caminharem com Jesus, eles chegaram, porque caminhar com Jesus é isto. Muitos não sabem o que acontece no percurso, dos perigos do percurso, as dificuldades do percurso, mas quem caminha com Jesus, confiando nele, chega. Eles chegaram. Não há nenhum tipo de informações, e aqui tem um grande professor de hebraico e grego que pode me corrigir se eu estiver errado, mas não há nenhum tipo de informação que podemos extrair exegeticamente para dizer que houve homens no caminho, houve o diabo para atrapalhar, teve vento contrário, teve fome, teve sede. A informação é precisa, ela é perfeita e cabe como uma roupagem para as nossas vidas, porque eles chegaram porque Jesus está na frente. Então caminhar com Jesus é isto, é entender que nós começamos com Ele e chegaremos com Ele. Os discípulos não chegaram sozinhos, os discípulos chegaram com Jesus. E se isso é pleno e perfeito para guardar na tábua dos nossos corações, aqui lá vai uma expressão que eu queria que você guardasse. Você vai chegar não é por conta das suas capacidades, das suas habilidades, dos seus recursos, das suas influências. Você vai chegar porque quem decidiu caminhar contigo é aquele que é dono de todas as coisas. Se eu posso ser um profeta nessa noite, a palavra profética nessa noite é: não tem vento, não tem diabo, não tem homem, não tem palavra contrária que é capaz de impedir você de chegar. E o chegar não está vinculado a um desejo do seu coração. Chegar está vinculado no desejo, no propósito de Jesus, que te pega pela mão e diz: você chega porque você vai comigo, você alcança porque você está comigo, você entra porque você está comigo. E se vale a pena dar um glória a Deus nessa noite, dê com alegria, porque o diabo pensou que tu ia parar no meio do caminho, mas quem caminha com Jesus, pode ser frio, pode ser dia, pode ter sol, pode ter palavra contrária, mas quem caminha com Jesus sempre chegará no destino determinado para a glória do nome dele. E se você concorda, diga amém. Outro ponto que vale a pena extrairmos
é que essa chegada de Jesus, ela vai mover os habitantes que estão trazendo um cego até Jesus. E eu não sei se você já leu esse texto ou prestou atenção. Se não, em casa você faça isso. Nós vamos perceber que alguns que conduziam esse cego, eles chegaram diante de Jesus. E a primeira coisa que eles vão fazer é: Senhor, toque nele. Eu fiquei pensando esse sentimento que se extrai daqueles que estão conduzindo um cego. Haja vista que é Jesus que está chegando. E nessa chegada de Jesus é a oportunidade que eles têm para fazer suas petições, expressar a adoração, recebê-lo com alegria. Quando olhamos para a Bíblia, percebemos a chegada de Jesus em certos ambientes, como Betânia, o que encontramos é uma casa que tem prazer em receber Jesus, fazer banquete, acomodá-lo confortavelmente, especificamente para ouvir ele falar. Por mais que exista uma Marta, afadigada e distraída com muitas coisas, mas Jesus estava lá acomodado para falar. Aqui não, aqui temos homens que estão trazendo um homem cego, e eles vão pedir para Jesus tocar nele. Se isso é pleno, é perfeito, podemos então extrair exegeticamente que esses homens representam um tipo de família que todos nós queríamos ser vínculos, ou ter vínculos, ou ser desta família. Por quê? Jesus chega e eles não estão pedindo coisas para si, mesmo sendo homens que estão sujeitos às suas dificuldades, necessidades, mas eles estão deixando de lado as suas próprias petições para pedir a Jesus para tocar no cego. Seja sincero, se tu conhecer uma família dessa, que é capaz de abrir mão da sua própria petição para rogar pela vida de outro, você iria ou não morar lá? Eu iria, com mal e tudo. Se isso é pleno e perfeito, é um tipo de igreja que todos nós queríamos congregar. Por quê? Ali tem uma igreja que, por mais que os homens são falhos, pecadores, têm as suas necessidades, eles estão abrindo mão das suas próprias petições para rogar a Jesus pela vida de um cego. É uma igreja que todo mundo queria participar, porque ali não há egoísmo, pelo contrário, há sentimento daqueles que entendem que, por mais que eles estão necessitados de algo, tem alguém que precisa mais do que eles. É um tipo de casamento, um tipo de empresa, um tipo de equipe, tudo pleno e perfeito. Mas quando olhamos para o texto, nós percebemos o Jesus que ouve o que eles estão falando, o Jesus que ouve o que eles estão pedindo, o Jesus que ouve o que eles estão rogando, e a ação de Jesus que não é compatível à petição. Porque eles estão trazendo um cego que pisa e não sabe onde está pisando, que toca, não sabe onde toca, que se assenta e não sabe onde está sentado, a não ser que o lugar seja próprio ou que os condutores digam a ele. Não, o que temos são homens que estão trazendo cego, meu pastor, e quando chega diante de Jesus diz, toque nele. Só que Jesus ouviu, e o texto diz, e tomando-o, e o artigo define quem Jesus está tomando. Jesus está tomando o cego pela mão e levando ele para fora da aldeia. E eu fiquei pensando nisso. Por que Jesus não tocou como eles pediram? Por que Jesus não tocou nos olhos como eles pediram? Por que Jesus não fez como eles pediram? Por que Jesus não realizou um milagre como eles pediram? Mas Jesus vai tomar o cego pela mão
e vai levar ele para fora da aldeia. Você está percebendo que eles estão pedindo, mas Jesus não vai fazer como eles estão pedindo. E o que Jesus faz? Leva para fora da aldeia. E o texto diz que Jesus vai cuspir nos olhos dele. Tem gente que fica assim, que nojento. Mas é Jesus que está cuspindo. Se eu tivesse lá, ia passar um pouquinho na frente para pegar uma talisca em mim, de alguma coisa. Por quê? Porque eu estou falando de o cuspe de Jesus. Pelo cuspe se percebe, se encontra o DNA. E é o cuspe de Jesus. É algo que sai de dentro de Jesus, sendo colocado no rosto ou em alguém que não enxergava. É o DNA de Cristo sendo colocado em alguém que não enxergava. Perdeu glória. É a essência do Cristo sendo colocada em alguém que estava vazio. Olha o que Jesus está fazendo, meus pastores. Jesus toma o cego pela mão, sem falar nada, sem explicar, sem dar satisfação. Porque Jesus não precisa dar satisfação para ninguém quando ele chega para operar, não é verdade? Ele pega o cego pela mão e leva para fora. E lá fora, ele cuspindo e pondo-lhe as mãos, Jesus vai fazer uma pergunta. E qual é a pergunta? Você está vendo alguma coisa? E o texto vai dizer que ele olhando, ele viu e ele disse: eu vejo, pois vejo. Eu vejo os homens como árvores que andam. Jesus vai tocar de novo e ele vai olhar e ele vai contemplar e ver todos de uma forma firme, discernindo homens, discernindo mulheres, discernindo a todos. E eu fiquei pensando por que Jesus não fez isso dentro da aldeia. Por que Jesus não tocou dentro da aldeia? Por que Jesus não cuspiu dentro da aldeia? Por que Jesus levou para fora? Porque Jesus não fez dentro da aldeia, porque Jesus queria mostrar para ele como era o ambiente dentro da aldeia. E como era? A resposta está na fala do cego. Eu vejo os homens como árvores que andam. Irmãos, é claro que árvore não anda. Se acabar o culto aqui, se tiver com amigo ou com amigo de carro, de Uber, de bicicleta, carona, a pé, de ônibus, enfim, você está conversando, de repente tu vê uma árvore andando, o que você vai fazer? Não, os homens não, as mulheres sei que vai correr, os homens não vão correr. O que você faz? Está amarrado? Está repreendido? É o cão, é o diabo. Lógico que árvore não anda. Então aqui entendemos o porquê que Jesus não fez algo dentro. Porque Jesus, quando chegou, ele está vendo que aqueles que estão conduzindo o cego são homens como árvores que andam. E Jesus tira ele de dentro da aldeia e vai fazer coisas fora da aldeia para mostrar como era a vida dele dentro da aldeia. Como era a vida dele? Ele vivia num ambiente que as coisas não eram plantadas, não eram firmes, não tinha raiz profunda, não tinha estrutura. Era um mundo de ilusão. Quem conduzia ele não era firme. Quem conduzia ele não dava frutos. E é por isso que eu vejo Jesus tirando o cego da mão deles e levando para fora. Por quê? Porque Jesus, antes de fazer o milagre, ele quer nos tirar do ambiente onde as coisas não são firmes. E eu vim aqui liberar uma palavra para alguém que veio e tem chorado porque certas portas se fecharam, certas pessoas se afastaram da tua casa, certas pessoas pararam de falar contigo. É porque Jesus, quando ele chega para te colocar em lugar firme, não em lugar que não é firme. Eu tenho uma palavra para quem tem mão para levantar nessa noite, e a palavra é essa: Jesus
chegou não é para confundir tua cabeça. Jesus chegou para te tirar desse ambiente que as coisas não são firmes e te trazer para um ambiente de realidade que você vai enxergar a realidade da tua vida como ela é. Olha aqui para mim, por gentileza. Jesus toma o cego, levando para fora. Jesus vai cuspir e faz a pergunta. E eu vim aqui para fazer a mesma pergunta. O que você está vendo? Você está percebendo? Ele só passou a ver depois que Jesus cuspiu. Ele só passou a ver depois que Jesus tirou. E o que te falta nessa noite é entender que Jesus te tirou desse ambiente para você enxergar a realidade da tua vida como ela é. Quem sabe o diabo armou arapuca para prender alguém da tua casa, alguém da tua família, prender os teus sonhos, o teu ministério, o teu negócio. Mas Jesus chegou hoje para dizer: eu cheguei para tirar o que é teu e colocar a essência. Levanta a mão quem pode. Jesus levou para fora. O que é que você está vendo? Eu vejo os homens como árvores que andam. Olha o que ele vai dizer. Ele está enxergando como Jesus viu quando chegou. E eu preciso dizer isso aqui para alguém. Tudo que você precisa é enxergar como Jesus enxerga. Ver como Jesus está vendo. De repente fica assim: está muito bagunçado, está muito confuso. Por que ainda não foi? É porque você não entendeu que tudo que você precisa não é gente para te carregar, não é gente para te colocar, não é gente para te dar oportunidade nesse ambiente, mas é gente que vai te pegar pela mão, mas vai te fazer você enxergar a realidade como ela é. Eu não sei se você está entendendo o que Deus está falando. Aquela sociedade foi eu que não deixei, aquela comunhão foi eu que não deixei, esse namoro foi eu que não deixei, o relacionamento foi eu que não deixei, esse negócio nesse lugar foi eu que deixei. Por quê? Porque esse lugar não tinha base, não tinha firmeza, mas Ele trouxe firmeza hoje. E quem tem mão para levantar e boca para adorar a Ele. Amaracanto Jomanai. O que você está vendo? Eu vejo os homens como árvores que andam. Aí Jesus disse assim para ele, depois que ele viu firmemente: e mandou para a sua casa. Se tivesse escrito só isso aqui, eu ia falar assim: tem um problema aí. Por quê? Está enxergando agora, vai para casa e depois ter que dar satisfação a todo mundo que conduziu. Mas o texto diz assim: e mandou para sua casa, dizendo: não entres na aldeia. E eu faço uma pergunta, e não é pegadinha de carioca. Aonde era a casa dele? Fora ou dentro da aldeia? Fora ou dentro? Quem acha que era dentro, levanta a mão direita. Quem acha que era fora, levanta a mão esquerda. Quem não acha nada, tem nada a ver com isso, levanta as duas. Brincadeira. A casa dele era fora. Por quê? Porque Jesus disse: e mandou para a sua casa, dizendo: não entres na aldeia. Se a casa fosse dentro da aldeia, não tem como, irmão, ir para casa e não entrar pela aldeia. Então, peraí, a cegueira, eu não sei se era de nascença ou uma deficiência, isso aqui não é questão de afirmação, mas, então a cegueira foi o motivo pelo qual fez ele vivenciar em ambientes que as coisas não eram firmes. Porque quando você não enxerga, você pisa em qualquer lugar pensando que é sólido. Porque quando você não enxerga, qualquer lugar para você é bom. E por que o lugar se torna bom? Porque tem alguém para conduzir. Porque quando tem alguém para conduzir, aonde pisa é confortável, aonde pisa é valoroso, aonde pisa tem recompensa. Irmão, deixa eu falar uma coisa aqui. Tem
Tem gente que não quer saber a fonte da onde vem a ajuda. Ele só quer ajuda. Não importa quem está falando, não importa quem é a pessoa, não importa quem gerou a porta, não importa de onde veio o dinheiro. Ele só quer pisar, mas são pessoas que não enxergam. Mas olha o que Jesus faz. Jesus não pega ninguém e bota em mundo de ilusão. Jesus pega, tira do ambiente de ilusão e Ele dá a restauração, Ele dá a visão e Ele dá a direção. É tudo que você precisa nessa noite. O que? Você não precisa de gente para te dar dinheiro, te emprestar dinheiro para depois jogar na tua cara. Não, você não precisa de gente para estender a mão você, depois jogar na tua cara. Você precisa é de Jesus, que tem direção para dar. Quem quer essa direção? Quem quer? Quem quer? Mão levantada e boca aberta dando glória. Mão levantada e boca aberta dando aleluia. Porque eu vim aqui como profeta da parte de Deus para alguém. O que? Hoje é noite de direção. Quem pega, quem adora. Ô Maurício, vou encerrar agora. Que direção é essa? A direção, ela tem tudo a ver com o ambiente da onde ele tinha vindo. Sério? Claro. E mandou para a sua casa dizendo: não entres na aldeia, vai para casa. Faço uma pergunta, a última, e também não é pegadinha de carioca. O que é maior? A aldeia ou a casa? Quem acha que é a aldeia? Quem acha que é a casa? Quem não acha nada porque não tem... A aldeia é maior, a casa é menor. E a casa tem tudo a ver com ele. E a casa é uma resposta para ele. Por quê? Porque a casa tem a ver com o Cristo que está colocando ele dentro de uma casa através de uma instrução. Por quê? Porque ele, na mão de Jesus, ele é uma semente. Na mão deles é alguém que é conduzido por quem não tem estrutura. E ninguém que vai plantar uma semente cava uma cova. Porque o melhor lugar para se iniciar dando fruto é dentro de uma casa. Porque lá no mundo de ilusão, seus amigos te carregavam para o bar, para a balada, para a bebida, para as drogas, prostituição, para o espiritismo. Mas Jesus, quando dá direção, é para plantar alguém dentro de uma casa. Alguém já está entendendo? Alguém já está entendendo? O diabo pensou: hoje eu taco fogo nessa árvore, eu mato ele, eu acabo com ele nas drogas, na bebida, na cachaça. Mas Jesus foi lá, te tirou como eu vou te plantar dentro da Debrasa Lagoa, para você voltar a dar fruto e fruto. E quem levanta a mão para adorar, pegue na mão da pessoa que está do seu lado, pegue na mão dela, pegue, olhe para ele, olhe para ti, prepare. Não diga, te prepare. Vai ter gente da tua família que vai vir para essa casa, que é tempo de crescimento. Eu tô com vontade de falar em línguas aqui. Ah, se os vasos ligassem. Eu estou com a vontade de navegar em línguas aqui nesse altar. E não é porque esse altar não, é porque Jesus está aqui. Eu estou com a vontade de falar em mistério aqui, porque eu estou percebendo Jesus me autorizando a dizer assim: pode liberar, Maurício, o quê? Eu estou quebrando o laço de morte, eu estou cortando obra do diabo, eu vou dar livramento nessa da. Calai, choma na prafa. Eita, varão, calma. Opa! Levanta a mão quem pode. Eu estou sentindo Jesus aqui. Eu vou terminar agora. Eu sinto Jesus. Eu sinto Ele aqui. Eriosom. Tarimia. Arabaracanto de prepe prudeme. Quem está sentindo a presença dele aqui pode dar glória. E quando você dá glória, ele te toca, ele te cura, te levanta, te restaura.
Ele te dá direção, te dá resposta. Tu não vai voltar para casa sem resposta, porque Ele está entre nós. Habitantes de aldeia, habitantes de casa, habitantes de aldeia são como árvores que andam. Existe pelo menos 3 formas como Deus vê a humanidade. Vou citar 2. Primeiro, como vaso. E uns são vasos para a honra e outros para... E Deus vê a humanidade como árvore, semente, plantada, morre, germina, cresce as raízes para baixo e vai ao encontro do cheiro das árvores. E isso aqui é coisa de crente. Porque eu vou falar, tem gente lá fora que precisa da água para ficar feliz, da água para ficar alegre, da cachaça para ficar alegre, do cigarro para ficar alegre. Mas nós não, nós só com o cheiro da água, que é o Espírito Santo, já começa a crescer e dar fruta. Ah, você perdeu a oportunidade da glória a Deus. Tem gente lá fora que se acaba na cachaça para se alegrar, e você aqui só com uma dose da presença já se envolve, fala em língua. Eita! Eu queria ler só um capítulo, posso, para a gente encerrar? Sim ou não? Vocês estão tristes, sim ou não? Salmo 1, que é o perfil teológico, exegético da vida de quem é plantado. Olha o que diz: bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Porque ele será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que produz o seu fruto em sua estação, e as suas folhas não caem, e tudo que fizer prosperará. Eita Jesus! É mais ou menos assim: está plantado dentro de uma casa, tu é bem-aventurado. Por quê? Porque em vez de andar segundo o conselho dos ímpios, se deter no caminho dos pecadores, se assentar na roda dos escarnecedores, você abre mão de tudo isso, porque você tem prazer na direção, na lei da palavra do Senhor, e nela você medita de dia e de noite. Quando o diabo armolaça o noite, você medita nela. Se o diabo armolaça de dia, você medita nela. Se ao meio-dia ele vem contra ti, você medita nela. E é por isso que a Bíblia diz: nenhum mal sucederá, nem praga alguma chegará na tua tenda. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e a debrais a lagoa prepara para dar glória. Nem você, nem sua casa, sua família será atingida. Quem pode adorar a Deus? Tudo que fizer prosperará. Eu preciso dizer algo para alguém aqui. Jeremias capítulo 17. Jeremias capítulo 17, versículo de número 7. Por quê? Porque há benefícios para quem é plantado, mas também há os desafios de quem é plantado. Olha o que diz aqui, ó: bem-aventurado é um homem que confia no Senhor, cuja a esperança é o Senhor. Por quê? Porque quem confia no Senhor não é guiado por eles. Quem confia no Senhor não se assenta com eles. Quem confia no Senhor não caminha com eles. Quem confia no Senhor é feliz. Tu confia na amiga da época de escola, depois ela fala mal de tu e da tua casa. Tu já ajudou gente, deu comida para pessoa que depois que tu virou as costas, cresceu, falou mal de você. Mas quem confia no Senhor não bate com a cara na porta, pois ele será como uma árvore plantada, cujo as águas que estende as suas raízes para o ribeiro, e no verão, quando chega o calor, suas folhas continuam verdes. Por quê? Porque o sol ou o calor, ele tem uma expressão exegética e teológica daquilo que queima, daquilo que persegue, falando daquilo que sufoca. Por quê? Porque tu está plantado
sim. Junto às águas, sim. As raízes, sim. Mas aí vem o calor, que é a perseguição que vem de cima, que se aplica-se às potestades, principados, aos demônios que tenta cercar para queimar. Mas enquanto ele vem para sufocar, porque tem gente aqui que parece estar com a corda no pescoço, parece que o mundo vai desabar, mas não cai, não perde. Por quê? Porque fica com as raízes do ribeiro e o sol não toca nas folhas. Aí ele vai dizer assim também: e não tem preocupação no ano da sequidão. Peraí, irmão, no ano da sequidão não receia. No ano da sequidão não receia. Peraí, se já tem um sol para queimar, ainda vem sequidão. Tem sol para queimar, ainda tem sequidão. Mas ele diz: não receia. Por quê? Porque quem vive em aldeia não aguenta o calor e não aguenta o ano da sequidão. Mas quem é plantado nesta casa, pode vir o sol, pode vir o diabo, pode vir macumba, ele não cai. Por quê? Porque ele não receia e ainda continua dando fruto. Eu preciso encerrar, mas eu preciso liberar essa palavra para alguém. Se você crê em palavra profética, pega essa. É nos anos mais difíceis da sua vida, é no ano da sequidão, é no ano do calor, é no ano da prova, é no ano da lua. Porque se tem um povo que sabe o que é prova, é crente. Tu olha para esse crente com cara de rico, roupa de rico, sorriso de rico, mas tu não sabe a prova que ele passa. Mas é nesses anos de sequidão, de luta, de batalha, de peleja, eu vou liberar que você vai dar frutos. Não, só o irmão ficou de pé, eu vou repetir. É no ano mais difícil da tua vida que todo mundo fala de você, fala da tua casa, te persegue, fala mal, o diabo se levanta. Mas é nesse ano da perseguição que você vai dar fruto. Quem é que pega essa palavra e fica de pé dando glória? Eu preciso liberar uma palavra para alguém. É neste ano, é nesse tempo que Deus vai fazer você dar frutos. Ninguém mais na tua casa acredita em você, mas lá vai. Tem um Deus que te plantou, que está dizendo: eu acredito, eu acredito, eu acredito. Quem é que recebe? Quem é que acredita? Quem é que toma posse? Se o pastor me permitir, eu quero fazer uma oração. Posso, pastor? Eu quero orar por você. Por quê? Porque o texto, ele termina assim: e mandou para a sua casa dizendo: não entres na aldeia. O texto não diz que ele foi, e nem que não foi. Mas você está dizendo que ele não foi? Não é isso. Eu estou dizendo que houve uma decisão, e ninguém decidiu mais nada por ele. Porque quando ele não enxergava, as pessoas decidiam algo por ele. E eu vou falar um negócio aqui, vai doer, mas cura. Sabe por que você ainda não deu frutos? Sabe por que você não prosperou? Sabe por que você não rompeu? É porque você tem medo de tomar decisões. Aí sempre alguém tem que decidir alguma coisa por você. Decide com quem você tem que namorar, com quem você tem que noivar, com quem você tem que casar, onde você tem que trabalhar, o que você tem que comer, As pessoas têm que decidir as coisas por você. Aí você não enxerga nada. Mas Jesus diz: vá para casa. E ele teve que tomar uma. Então a oração é esta. Essa noite é uma noite de decisão. O quê? Você vai pegar os seus sonhos, seus projetos, sua vida. Você vai decidir plantar nesta casa, ou você vai continuar sendo conduzido por pessoas de aldeia? O senhor me permite orar, pastor? Porque acabou meu tempo. Posso? Se você quer decidir hoje plantar tudo que é teu com o Senhor, sai do seu lugar e vem aqui na frente que eu quero orar por você. Você vai ver como você vai ser a pessoa mais feliz da tua família a partir de hoje. Eu quero orar por você. Chega das pessoas decidirem onde você pisa, onde você toca, onde você se assenta. Chega das pessoas dizer para onde você tem que ir. Tem gente que fala assim: você sai daquela igreja, congrega em outra igreja, vai para outra igreja, vem para outra igreja. Não, compra esse carro, compra essa roupa. Chega!
Nem Jesus fez isso. Ele deu uma opção, ele ordenou. Agora, obedecer é outra coisa. Agora, se prepare, viu? A partir de hoje, você vai começar a sentir cheiro de água. A presença de Deus confirmando: eu estou contigo. Eu preciso orar por alguém que está aqui. Estende as suas mãos para cá, vai, Senhor. Aqui estão a vida dos teus filhos, que estão tomando posse dessa direção. Eles vieram aqui porque eles decidiram colocar tudo em tuas mãos. Tem gente aqui, pastor, permita-me, que está com dificuldade de romper com pessoas e não estão felizes com a vida que está vivendo. Parece uma angústia quando vai dormir, quando acorda, porque disfarça para todo mundo de uma forma, claro, sem ofender, disfarça para todo mundo da família como se estivesse bem, mas não está. Mas hoje isso vai acabar, porque o Senhor dos exércitos te pega pela mão e diz: eu te tiro de dentro dessa aldeia. Senhor, os teus filhos estão orando, e eu apresento a vida dos teus filhos em tuas mãos. Eu peço a tua bênção, a tua direção, e que eles possam viver nesse ano um tempo de frutificação. Eu abençoo a vida dos teus filhos em nome de Cristo Jesus.